O Viva Saúde já está de volta falando sobre os terceiros molares, também conhecido como os sisos. E uma coisa que você em casa deve estar querendo saber. Doutor Evaldo, o que são os sisos inclusos? Os terceiros molares, os dentes dos sisos, quando eles se encontram inclusos, eles vão estar recobertos por mucosa, pela gengiva, ou recobertos por osso. Então o paciente não aparece na boca. É apenas um achado radiográfico. Então, esse paciente passou por algum outro colega, dentista, um ortodontista, um protesista, e numa imagem radiográfica, no exame radiográfico, observa-se que tem aquele elemento dentário. Então ele está incluso, não apareceu na boca ainda. E se não forem removidos, quais os problemas que eles podem trazer para a saúde dentária? Então, esses elementos dentários, se não forem removidos, dependendo da posição que eles se encontrarem, como eu havia falado, eles podem causar cárie, processo carioso, no dente vizinho, geralmente no segundo molar, devido à sua posição, causando ainda problemas periodontais. Em alguns casos podem causar apinhamentos dentários e outras lesões na face. Então eles podem desalinhar os dentes, não é isso? É uma discussão que existe na nossa especialidade, junto com os ortodontistas, onde em alguns casos a gente observa que pela posição desse elemento dentário, incluso ou não, pode causar um desalinhamento nos elementos dentários anteriores. E quando é indicada a extração deles? Então, esses dentes são indicados quando o ortodontista, o especialista em aparelho ortodôntico, para uma melhor reorganização do elemento dentário na arcada, ele solicita para o cirurgião bucomaxilofacial que faça essa exodontia, que faça a extração do elemento, né? Então ele pode ter uma indicação por cárie, uma indicação periodontal, uma indicação ortodôntica também. E qual o profissional mais indicado para extrair os dentes inclusos? Então, a gente indica que o paciente procure um especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é um profissional que fez a graduação em odontologia, então um cirurgião dentista, que depois faz uma especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Um profissional que procurou uma residência, onde ele passa os seus 2, 3 ou até 4 anos fazendo sua especialidade, onde vai adquirir experiência e habilidade técnica para fazer essa odontia. E quais os exames solicitados no pré-operatório? A gente precisa, na maioria dos casos, apenas de um raio-x panorâmico, uma radiografia panorâmica, onde a gente consegue observar os 4 terceiros molares, se existirem. Alguns pacientes vêm com apenas 2 ou 3, e a posição que eles se encontram e as relações anatômicas que eles podem ter. Relação com outros dentes, relação com o seio maxilar, no caso dos terceiros molares superiores, e em relação ao canal mandibular, quando foram os terceiros molares inferiores. Agora, em poucos casos, em alguns casos, eu preciso de um exame mais específico, uma tomografia computadorizada da face, e às vezes eu peço ao paciente um hemograma, um coagulograma, para ver como é que se encontra a saúde do paciente. Quais equipamentos assim que são indispensáveis para que seja realizada uma boa cirurgia? Porque tem casos que a gente estava conversando aqui nos bastidores que já se usou até o martelinho, né? Ainda se usa isso hoje em dia? Não. O martelo em cinzel não se usa mais na prática para as odontias de elementos dentários. Hoje nós temos motores cirúrgicos com brocas específicas para fazer a remoção do osso e, em alguns casos, dividir o dente ao meio em 3 ou 4 partes. E ainda possui os equipamentos mais modernos, como motores ultrassônicos, onde eu consigo fazer a remoção do osso e remoção do dente sem causar lesões maiores aos tecidos adjacentes. Explica pra gente como são feitas essas extrações e qual o tempo de cicatrização para a pessoa estar bem legal, porque a gente passa... Eu já tirei um dente incluso, gente, aliás, um só não, 2 dentes inclusos, e eu sei que o processo é muito doloroso, muito dolorido, e até para poder articular, né, a gente mexer com a boca direitinho, demora um tempinho, né? Então, Márcia, assim, eu não gosto de falar em tempo, porque vai depender do paciente, vai depender da posição que o dente se encontra. Mas, geralmente, cada elemento dentário vai gastar aí 10 a 20 minutos para a remoção de cada elemento dentário, dependendo da posição que ele se encontra, né? Então, eu vou utilizar alguns extratores, são equipamentos instrumentais específicos, onde eu vou causar menos trauma ao paciente.
Então, se eu faço uma exodontia, uma cirurgia menos traumática para o paciente, ele vai ter um processo inflamatório menor, com isso maior conforto, onde ele vai poder voltar o mais rapidamente possível às suas atividades, quer seja de escolares, universitárias, atividades trabalhistas também, se for o caso. E já já gostaria que o senhor falasse sobre as recomendações pós-cirurgia, tá bom? Porque agora a gente vai para um pequeno intervalo. Não saia daí, o Viva Saúde volta já.